Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 294. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para o mini estudo bíblico. Hoje eu vou ler para vocês Mateus capítulo 17 e Marcos capítulo 9. Mas antes, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, amado Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado por sua presença em nossas vidas. Que na leitura que formos fazer hoje, o Senhor possa trazer a revelação da Tua Palavra através do Teu Espírito Santo, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa estar sempre conosco, nos guiando, nos direcionando e revelando a Tua vontade para nós, nos dando conhecimento, compreensão e sabedoria. Que a leitura que fizermos hoje, Pai, possa causar, Senhor Deus, um amor maior ainda por Ti. Que possamos amar mais o Senhor, que possamos amar mais as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos. Que o Senhor abençoe cada família aqui, Pai, representada, cada pessoa que está ouvindo este áudio com sede de Te conhecer mais. Que o Senhor alcance os intentos do seu ser, Pai, e que o Senhor direcione, guie e proteja, Senhor. O Senhor conhece cada situação, o Senhor conhece cada família, o Senhor conhece cada um, Pai, pelo nome. E peço para que em nome de Jesus, Pai, o Senhor esteja guiando os seus passos e trazendo, Senhor Deus, direção através do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 17. A transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado em quem me agrado, ouça-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Então por que, mestre, os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas, mas eu lhes digo, Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era João Batista que ele tinha falado. A cura de um menino endemoninhado. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho? Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam meu menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Porque a fé de vocês é pequena. E eu lhes asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Reunindo-se eles na Galiléia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e no 3º dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. O imposto do templo.
Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos, mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Marcos capítulo 9. E lhes disse: garanto-lhes que alguns do que aqui estão de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. A transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversaram com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir, apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouça-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E lhe perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. A cura de um menino endemoniado. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu, Jesus ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então lhes o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam,
porque estava ensinando os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe: quem é o maior? E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes o que vocês estavam discutindo no caminho. Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E, tomando uma criança, colocou-a no meio deles, perguntando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo, e quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Quem não é contra nós é por nós. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida. Pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu lhes digo a verdade. Quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. A indução ao pecado. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as 2 mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho, do que tendo os 2 olhos e ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Amém. Bom, vamos para o mini estudo bíblico, começando com Mateus 17, que nós vimos também algumas das mesmas narrativas em Marcos, mas com visões de escrita diferente, detalhes que foi pego na visão de Mateus de uma forma, e do Evangelho de Marcos de outra forma. Então, vamos nos aprofundar um pouquinho. Bom, Mateus 17 é um dos capítulos mais marcantes do Evangelho, dos Evangelhos, porque ele nos conduz da glória do Monte da Transfiguração ao confronto com a fraqueza humana no vale. Então, quando a gente lê Mateus 17, o Evangelho não esconde as realidades da vida cristã, momentos de revelação profunda seguidos por desafios e decepções. A transfiguração foi um vislumbre do céu, uma antecipação da glória eterna de Cristo e uma preparação para o caminho da cruz. Nesse capítulo, Mateus mostra como a identidade de Jesus como Filho glorificado, seu cumprimento das profecias e o chamado à fé prática se entrelaçam de uma forma muito linda, muito maravilhosa. Então, Mateus começa o capítulo narrando esse episódio, do ministério de Jesus. 6 dias após a confissão de Pedro e o anúncio da cruz, Jesus leva Pedro, Tiago e João a um monte. A tradição aponta o Monte Tabor ou o Monte Hermon como locais prováveis. O texto diz que ali ele foi transfigurado diante deles. A palavra grega usada aqui é metamorfe, de onde vem a nossa palavra metamorfose. Não foi apenas uma mudança exterior. A glória de Cristo, que sempre esteve velada em sua humanidade, irrompeu diante dos discípulos. Não se trata de um simples reflexo da glória, como aconteceu com Moisés, mas da glória interior de Cristo, que se manifesta exteriormente, é muito mais profundo. Além disso, Moisés e Elias aparecem conversando com Jesus. Moisés apresenta a lei e Elias
os profetas e todo o Antigo Testamento convergindo para Cristo, o Messias prometido. Lucas relata que falavam sobre sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém, lá em Lucas 9:31, ou seja, sobre sua morte. Diante dessa cena gloriosa, Pedro, como sempre, fala sem pensar: Senhor, é bom estarmos aqui. Ele queria prolongar aquele momento sublime. Quantas vezes também nós não quisemos permanecer apenas nos altos montes da vida espiritual, sem encarar o vale que nos espera. Enquanto Pedro ainda falava, uma nuvem luminosa os envolve e a voz do Pai declara: Este é o meu Filho amado em quem me agrado. Ouça-no. É impossível não lembrar do batismo de Jesus em Mateus 3,17, quando o Pai fez uma declaração semelhante. A voz do Pai não apenas afirma o amor pelo Filho, mas também ordena que o ouçam. Um eco direto de Deuteronômio 18:15, onde Deus promete levantar um profeta como Moisés, a quem o povo deve ouvir. Os discípulos caem de bruços, aterrorizados. Diante da santidade e majestade de Deus, o medo é inevitável. Mas Jesus com ternura se aproxima e diz: levantem-se, não tenham medo. Essa cena nos lembra como a presença de Cristo transforma temor em consolo. Quando eles abrem os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Que verdade poderosa! Em meio à glória, à lei e os profetas, ao esplendor, no fim resta apenas Jesus. Só Ele permanece, só Ele é suficiente. Na descida do monte, Jesus ordena silêncio até que ressuscite. Então, eles não compreenderiam plenamente a transfiguração sem a cruz e a ressurreição. Bom, o que significa a vinda de Elias antes do Messias? Lá nos versículos 10 ao 13. Os discípulos, ainda intrigados, questionam Jesus sobre o ensino dos mestres da lei de que Elias deveria vir antes do Messias. Essa crença se baseava em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, promessa bem conhecida entre os judeus. E Jesus responde: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas, mas eu lhes digo, Elias já veio e eles não o reconheceram. Ele está se referindo a João Batista, que veio no espírito e no poder de Elias, conforme nós lemos lá em Lucas capítulo 1, versículo 17. João Batista não era Elias literal, mas o cumprimento figurado da profecia de Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, preparando o caminho do Senhor. Essa conexão entre Elias, João Batista e o sofrimento de Jesus mostra que o reino de Deus não viria primeiro com glória, mas com dor. O caminho do Messias passa pela cruz. Por que os discípulos falharam ao tentar expulsar o demônio? Nós lemos isso lá nos versículos 14 ao 20. Descendo do monte, Jesus encontra um cenário caótico. Um pai desesperado se ajoelha diante dele. Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito. Os discípulos já haviam tentado curar o menino, mas fracassaram. E o menino estava sob forte influência demoníaca, com sintomas semelhantes à epilepsia. Diante disso, Jesus exclama: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Essa repreensão se dirige não só aos discípulos, mas também ao povo e aos líderes incrédulos. É um eco do lamento de Deus em Deuteronômio capítulo 32, versículo 5. Jesus então expulsa o demônio e o menino fica curado. Depois os discípulos o procuram em particular e perguntam o que havia dado errado. Por que eles não conseguiram expulsar o demônio? A resposta de Jesus é direta: porque a fé que vocês têm é pequena. Eles possuíam fé, mas ela estava enfraquecida, diluída pela dúvida e pela autossuficiência. A fé dos discípulos era real, mas não era vigorosa o suficiente para lidar com a magnitude do desafio espiritual que enfrentaram. Jesus ilustra o poder da fé com a metáfora do grão de mostarda. Uma fé pequena, mas genuína e perseverante pode realizar o impossível. Aqui, mover montanhas é uma expressão figurada para indicar que nada está fora do alcance da fé que se apega ao Deus Todo-Poderoso. Em Marcos 9, que nós vamos entrar daqui a pouquinho, acrescenta essa situação que exigia oração e jejum.
indicando a necessidade de profunda dependência de Deus. Então, não se trata de técnicas ou fórmulas, mas de intimidade real com o Senhor. Bom, Marcos 9 tem praticamente as mesmas narrativas de Mateus 17, e nós vemos aqui, por mais que tenha uma outra forma de expor as mesmas situações, nós vemos nesse capítulo Jesus revelando a sua glória, confrontando a incredulidade e ensinando verdades profundas sobre o reino de Deus. Cada versículo nos convida a refletir sobre a fé, humildade e santidade. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito entre 60 e 70 depois de Cristo com o propósito de fortalecer os cristãos perseguidos, especialmente em Roma. Esse evangelho apresenta Jesus de forma prática, destacando sua autoridade e poder sobre o mal. O capítulo 9, em especial, se passa na região da Galileia, território conhecido pelo ministério de Jesus, em um alto monte não identificado, onde acontece a transfiguração. O capítulo reforça a identidade divina de Cristo e a necessidade de fé genuína. Também prepara os discípulos para o sofrimento e a cruz, realidade que eles ainda relutavam em aceitar. Aí nós vamos entrar para a transfiguração, né? E ali está registrado dos versículos 1 ao 13, a presença de Moisés e Elias representando a lei e os profetas, apontando para o cumprimento das Escrituras em Jesus. E aí vem a voz do Pai, né, confirmando ali a divindade de Jesus Cristo. Este é meu Filho amado, ouça-no. Esse momento revela a glória divina de Cristo, prepara os discípulos para entenderem que, apesar da cruz, ele é o Messias glorioso. E então, nos versículos 14 a 29, tem a narrativa onde os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E aqui tem uma informação a mais, né? Eles precisavam, esse tipo de demônio, precisavam de ter oração e jejum. O pai estava muito aflito por ver seu filho possuído com esse espírito maligno. Os discípulos tentaram expulsar, mas não conseguiram. Jesus repreende a incredulidade e em seguida ele cura o menino. E o poder espiritual ele está ligado à fé e à dependência de Deus. É isso que a gente aprende nesta narrativa. Depois dessa situação, Jesus ensina sobre humildade e serviço. Os discípulos discutem sobre quem seria o maior. Jesus confronta essa mentalidade. Ele coloca uma criança no meio deles e afirma que receber um pequenino em seu nome é receber o próprio Deus. Assim, Jesus inverte a lógica do poder humano. Depois vamos entrar numa outra narrativa, quando João relata que viram alguém expulsando demônios em nome de Jesus e tentaram impedi-lo. E o mestre responde: quem não é contra nós está ao nosso favor. Jesus repreende o espírito de exclusivismo e revela que até pequenos gestos de amor, como dar um copo de água, serão recompensados. Então, isso nos ensina a valorizar todo esforço sincero no reino. E Jesus alerta sobre o pecado e o inferno. Né? Ele alerta contra escandalizar os pequeninos e contra tolerar o pecado. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. Esse ensino usa a linguagem forte para mostrar a seriedade do pecado. Melhor perder algo valioso do que ser lançado no inferno. Então Jesus encerra falando sobre um sal, que era símbolo da pureza e do compromisso. Tenham sal em vocês mesmos, vivam em paz uns com os outros. Aprendemos aqui que devemos buscar a santidade e preservar a paz na comunidade cristã, como reforça lá em Romanos capítulo 12, versículo 18. Bom, esse capítulo em especial tem várias conexões proféticas, né? Por exemplo, a transfiguração ecoa a manifestação da glória de Deus no Sinai, que está lá registrada em Êxodo 24. Moisés e Elias apontam para o cumprimento da lei e dos profetas em Jesus. A luta contra o demônio remete à batalha espiritual presente em toda a Bíblia, como em Efésios 6, versículo 12. O ensino sobre servir revela o coração do reino, já anunciado pelos profetas, lá em Isaías 53. O alerta sobre o inferno conecta-se
ao juízo final, escrito lá em Apocalipse capítulo 20, dos versículos 11 ao 15. Amém? Terminamos aqui com a leitura desses 2 capítulos, com esse mini estudo bíblico, nos ensinando que a glória de Cristo na transfiguração antecipa o reino vindouro. A luta espiritual nos lembra que nós precisamos depender de Deus. O chamado ao serviço conecta-se ao exemplo de Jesus Cristo. O alerta sobre o inferno nos faz valorizar sobre a salvação. Então, nesse capítulo em especial e também em Mateus, que são praticamente as mesmas narrativas, nos convida a crescer em fé, humildade e santidade. Seu reino já começou a se manifestar e a gente precisa estar pronto para segui-lo com todo o nosso coração. Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo áudio. Tchau, tchau.